Ah, é. Hoje tem visita e hoje tem pizza. Então aqui eu coloquei farinha de trigo. Essa massa é parecida com a massa do Luciano. Aliás, já chega todo mundo aí fazendo barulho. Só para a gravação não ficar nada profissional. Ao invés de colocar 1 kg de farinha de trigo como na massa do bolo, eu coloquei meio quilo. Estou usando 10 gramas de fermento biológico só para fermentar mais rápido, para facilitar o processo. Como não dá tempo de esperar direito, então a gente faz do jeito que dá. Salzinho, eu vou colocar meia colher de sopa de sal. Minha medidinha bonitinha aqui. Meia colher de sopa de sal. Eu coloco um pouco mais de açúcar, porque dessa vez eu vou fazer pizza no forno de casa, que aliás eu ainda nem liguei. Vou fazer pizza no forno de casa, então aqui deu 1 colher de açúcar, aqui 1,5, 2. Você vai falar, é bastante açúcar, mas fica gostoso. O azeite. Sem fazer muito barulho que eu tô gravando, hein? Aí está o Maurício com a pizza. Tira da foto. Eu tô gravando. Tô gravando pra colocar no site. Pode fazer comentário. Só que eu não tô colocando o rosto pra não assustar o pessoal. Tô colocando só a barriguinha pro pessoal não ficar com tanto medo, entendeu? Ai, pesa também. Depois você edita, né? Depois edita pra... Edita pra aparecer em 5 segundos. Fica em alta velocidade. Ó, a água eu tô colocando mais ou menos a metade aí, uns 200, 250 ml mais ou menos. A água ela tá praticamente temperatura ambiente, acabou de ser da torneira, uns 20 graus, porque hoje em dia tá meio frio aqui em São Paulo. E o azeite? Bem, cuidando. O azeite eu vou colocar Se cuidar, senão... 1 colher de azeite aqui na água. Fica da hora. Nossa, eu não tava bem. Aliás, azeite eu sempre exagero no azeite aqui. Adoro azeite. Então, a gente está fazendo seguindo aquele esquema. Coloca os ingredientes molhados no canto. Os ingredientes molhados aqui. Os ingredientes secos aqui. Deixa eu tirar minha querida balancinha aqui. Feito isso, eu tenho uma coisa que eu faço que é um hábito meu, não é exatamente uma recomendação, uma coisa que eu costumo fazer assim, né? Eu misturo bem os ingredientes secos, só que na hora de colocar, normalmente a gente faria assim, né? Pega o molhado, bota no seco e mistura, mas eu prefiro fazer ao contrário, porque eu acho que com a ajuda da peneira, esses grumos, tá vendo que a farinha fica com os grumozinhos? Esses grumos eles vão embora, então eu pego assim, ó e peneiro para colocar. Como eu disse, é uma coisa minha, assim, não é exatamente uma recomendação. É que por uma questão de física, quanto mais separadamente a farinha tiver, quanto mais separados estiverem os grãozinhos da farinha de trigo, mais fácil é para a água penetrar, e quanto mais facilmente a água penetrar, melhor é a osmose, melhor é a hidrólise, né? Aliás, essas coisas meio doidas aqui eu falo, não levo muito a sério também não. Para fazer pizza não precisa saber o que é osmose nem o que é hidrólise, é só misturar as coisinhas aqui com bastante amor e carinho. E claro, né? Acessando www.forumdepizzarias.com, tem um bocado de receitas, dicas, etc. No meu caso aqui, olha só, eu tô colocando esses ingredientes todos, como eu disse, a gente não vai desprezar. Então tá vendo que ficou aqueles grumos que eu falei, ó? Isso daqui não é uma coisa muito divertida não, quando sobra na pizza. Então a gente faz assim, ó, para ele soltar. E o resto aqui são grãos do açúcar e tal, a gente joga de volta. Como eu disse, é uma coisa só de dar uma separadinha na farinha. O nosso objetivo aqui não é tirar um tipo de elemento de outro.
Se você for observar, ó, o líquido ficou por baixo, ó, e por cima ficou o pó. Às vezes eu deixo parado assim, mas no nosso caso aqui eu não vou deixar parado, eu vou misturando. Os primeiros que entrarem em contato já estão bem misturados. Ó. A gente vai misturando aqui na mão, ó, na colher, né, para não melar muito, entendeu? Torcendo para não precisar de muito mais água. Pela quantidade de água que eu coloquei e a quantidade de farinha que eu coloquei, já está bem perto do que deve ser. Aliás, eu lavei a mão e esqueci de tirar a aliança. Alianças podem conter bactérias, micro-organismos. Faz um cheirinho bom que só. Aliás, pizza é tudo de bom. Esse cheirinho bom principalmente por causa do azeite, né? No meu caso aqui, ó, eu vou controlar a umidade da massa com mais água. Ou seja, se eu perceber que ela está seca, eu ponho mais água, porque eu já não coloquei uma quantidade muito grande de água. Às vezes a gente faz o contrário, às vezes a gente controla a umidade com farinha. Fica legal também. Quando a gente controla com farinha, é claro, é só adicionar farinha, a massa que está molhada até adquirir o ponto. Quando você já tem uma receita consolidada que você está acostumado a fazer, significa que você compra sempre o mesmo fermento, a mesma farinha, você compra os ingredientes todos iguais. E aí, é claro, você coloca na masseira e faz a sua pizza praticamente do mesmo jeitinho. No nosso caso aqui não é isso, né? Então, tem que fazer sempre algum ajustezinho para ficar legal, né? Acho que isso daqui já deu. Aqui é a nossa chamada momento de trabalhar a massa. Trabalhar a massa ou sovar a massa, que é mais ou menos a mesma coisa. O pessoal faz uma distinção entre sovar e trabalhar. Diz que sovar é quando você bate na bichinha, tadinha. E trabalhar não. Trabalhar é quando você só pressiona. Então, para alguns, isso daqui é trabalhar a massa. Para outros, isso daqui já é sovar a massa. Ela está com um cheiro bem legal assim. Aliás, dizem que no futuro os vídeos vão ter cheiro. Eu fico pensando, que chato, né? Se eu estiver assistindo um filme sobre picanha e a minha esposa estiver assistindo um filme sobre flores. Não fica legal picanha com flores. Quer dizer, eu acho, né? Não sei se você gosta. Aliás, eu ia tirar o áudio da gravação, mas o meu querido Geraldo Baiano disse pra mim que a gravação sem áudio fica chatinha. Falei, tá bom, vamos ver se o pessoal então consegue tolerar a minha voz. Então, outra coisa interessante é o seguinte, normalmente a gente abre a massa mais para molhada numa superfície enfarinhada, né? No meu caso aqui, se você for ver, a minha superfície está sem farinha. Isso é intencional, assim, né? Porque a minha intenção não é trabalhar num lugar muito enfarinhado para não fazer sujeira na cozinha da minha querida esposinha. A massa da pizza tem essa particularidade. Quanto mais você mexe, dobra a massa e tal, melhor é para ela atingir a textura desejada. Já dá para sentir o comecinho do cheiro da fermentação, porque como eu coloquei uma quantidade de fermento relativamente grande para essa quantidade de massa, essa quantidade de fermento pode ser usado para até uns 5 kg de massa se você for deixar fermentando em geladeira por 12 horas. Você pretende deixar fermentando em baixa temperatura, quase congelando, não em freezer, assim como eu tenho aqui, colocando em congelador, que seria, né, sem umidade, claro. Você pode usar essa quantidade de fermento para 10 kg de massa, que não tem problema. Mas é sempre aquela história, né? Menos fermento, mais tempo de fermentação. E mais fermento quer dizer que você está com pressa. E tem aquela outra coisa também que é importante saber. Quando você coloca uma quantidade grande de fermento de uma vez, o ponto da massa fica mais curto. O ponto da massa, assim,
ponto ideal para você fazer. Então quem tem pizzaria costuma usar uma fermentação que a massa atinge o ponto entre 2 e 3 horas depois de adicionado o fermento. Claro, cada pessoa faz como quiser, mas no geral aqui em São Paulo é assim. Qual que é a questão? Se a massa ela atinge o ponto em meia hora, significa que ela vai passar do ponto dentro de 2. Se ela atinge o ponto em 1 hora, significa que ela vai passar do ponto dentro de umas 4 horas. Então eles fazem assim, a massa atinge o ponto em 2 horas, por exemplo, e ela vai passar do ponto por volta de umas 7, 8 horas depois. O que significa que dá para fazer a massa no início do expediente e deixar até o final do expediente. Mas é claro, o ponto ótimo de uma massa que fermenta em 2 horas é 3 horas. Então, se você é um cliente assíduo que pede a massa no final do dia, ela vai estar hiperfermentada. Não está ruim, está boa ainda, mas está com bastante fermentação, está com aquele gostinho mais de álcool, está mais aromática. Se você é o primeiro do dia pedir, ela vai estar um pouco mais rígida, não vai estar tão aerada. Como eu disse, a gente está trabalhando com uma massa que é mais para sequinha, assim, tá vendo? Ela tá pegando uma consistência legal. Conforme você vai amassando, né, ou trabalhando, como você quiser chamar, dá pra ver que ela vai ficando mais lisa, tá vendo? A estrutura dela vai ficando mais lisa. E esse que é o ponto interessante. Eu faço assim, quando eu vejo que ela já está quase atingindo o ponto desejado, como ela está agora, como eu disse, ela ainda não está do jeito que é, mas ela já está levando aquele cheiro gostoso de fermentação, aquele cheirinho leve de álcool, né, ao longe, aquela coisa aromática. Como ela já está se levantando assim, eu faço uma jogada, eu pego mais azeite e lambuzo um pouquinho a bancada. Já vou fazer isso, é um minutinho só. Ela já está começando a alisar, olha que gostosa ela está ficando. Aliás, essa massa aqui tem uma particularidade adicional, né? Eu estou fazendo ela bem pequenininha para evitar o desperdício, porque às vezes a gente é tão sem cuidado assim para fazer as coisas e sobrar. E eu estou fazendo a massa pequena e também estou usando o fermento em pó, que é muito mais difícil de estragar do que o fermento fresco. Aliás, o fermento fresco, depois de aberto, dura coisa de 1 ou 2 semanas. Se for o fermento fresco usado em padaria, que vem em grande quantidade, aí ele tem que ser usado no mesmo dia pela determinação da Anvisa. E esse fermento instantâneo em pó, ele dura dentro do saquinho, né, sem abrir o saquinho, ele dura aí por volta de 1 ano. Então fica bem sossegado, né? Então, eu dou uma lambuzadinha assim no balcão com azeite. Você vai ver que ela vai ficar meio estranha, meio lisa em princípio. Mas ajuda bastante a fechar os poros dela e deixar a fermentação dentro dela. E claro, ela fica muito mais lisa. E aromática, né? Qualquer massa de pizza que você colocar o azeite, o ácido acético do azeite vai reagir com o álcool e vai liberar esse cheirão gostoso. Então, como eu disse, ela vai absorvendo. Aliás, se você acessou o site www.forumdepizzarias.com, você viu lá a função dos ingredientes, tirou dicas com os nossos amigos, colaboradores, moderadores, e viu que uma das funções dos óleos em geral, não apenas o azeite, mas os óleos em geral, é auxiliar a retenção de líquido na massa. Se a massa resseca, não é bom. No nosso caso, nós precisamos que a massa ela fique macia, bem molhadinha. E é isso que a gente consegue com o azeite. Então, a massa já está bem legal já. Espero que tenha dado para visualizar tudo bem visualizadinho, porque a gente já está acabando o nosso processo. Estamos quase entrando na fase do descanso.
Tá bem legal. Confesso que eu não trabalhei ela mais por pura preguiça. Não, brincadeira, é que hoje foi um dia bem cansativo no trabalho e como a vovó voltou do médico hoje, ela estava internada e tivemos bastante trabalho. Essa massa aqui é para ajudar a relaxar, trazer uma energia bastante legal, pra gente se divertir. Então olha o que eu vou fazer. Eu pego o próprio lugar onde eu comecei a fazer a massa, coloco a massa para descansar. Essa massa vai ficar descansando fora de geladeira. Aí eu pego um plástico, que ele é bem prático, um saquinho plástico. Pronto. E no caso aqui eu só cubro a massa para evitar que ela passe por corrente de vento. E para evitar ressecamento. Aliás, se a massa ressecar, não tem problema, só passar um pouquinho de nada de água na parte que ressecou que ela reidrata. A gente põe o plástico assim só para evitar que a corrente de ar promova esse ressecamento, né? Mas ela vai crescer legal. Então, obrigado por ter assistido até aqui e espero que tenha te ajudado a entender como é que se faz essa coisa tão boa chamada pizza.